Força magnética. Como é formada, como é dada essa força magnética? Quando uma partícula carregada, seja positivamente ou negativamente, e ela sai em movimento em uma região onde já existe outro campo magnético qualquer, criado por qualquer outra coisa, a velocidade dessa partícula acaba gerando um campo magnético e um ângulo. E como essa partícula carregada acaba gerando um campo magnético e estão dentro de outro campo magnético, a interação entre elas acaba gerando o que é chamada força magnética. E temos uma fórmula para calcular a força magnética, que é dada pelo produto do campo magnético, o produto da carga, o produto da velocidade e o produto do seno do θ. E o que seria esse seno do θ? Como que é formado esse seno do θ? O seno do θ é formado pelo ângulo entre os vetores do campo magnético e o ângulo dos vetores da velocidade. Suponhamos que esse aqui seja os vetorzinhos do campo magnético e essa caneta aqui seja o vetor da velocidade. O seno de θ é formado por o ângulo entre o vetor do campo magnético e o vetor da velocidade. Então aqui nesse caso, o valor do seno de θ vai ser 90, então vai ser seno de 90 lá na forma. E temos casos em que a força magnética ela atinge o seu máximo valor e o seu mínimo valor. Quando ela atinge o seu mínimo valor é quando ela está em repouso, onde não tem velocidade. Não tem velocidade nenhuma nela. Ela só está parada, só existindo lá dentro do campo magnético. Então, se eu ver dentro da fórmula, vai ser zero. E quando a partícula não tem carga elétrica, onde o seu Q vai ser zero dentro da fórmula. E quando a partícula ela não está se movimentando dentro de um campo magnético. Então, o seu B dentro da fórmula, que simboliza o campo magnético, vai ser zero. E tem a situação em que a partícula ela está se movimentando paralelamente ao campo magnético. O que seria isso? Quando a partícula ela tá se movimentando exatamente na mesma linha, na mesma direção entre o campo magnético, do vetor do campo magnético. Então, por exemplo, se a partícula está se movimentando para cá no sentido do campo magnético, no mesmo sentido dela, o seno vai ser zero, porque não vai formar nenhum ângulo entre elas. Então, o valor do seno de zero é zero também. E quando ela está se movimentando no sentido oposto do sentido do vetor do campo magnético, vai ser seno de 180 graus, que o seno de 180 graus também vai ser zero. Então, como a fórmula da força magnética é dada somente pelo produto qualquer coisa que tiver, qualquer valor que for zero dentro dela vai ser zero. Então, são nesses casos que o valor da força magnética atinge o valor mínimo, que é zero. E temos um caso onde a força magnética atinge seu maior valor, que seria onde o seno de θ for de 90 graus, seno de 90 graus, que é quando o vetor da velocidade forma um ângulo de 90 graus com o vetor do campo magnético, que é aqui, tipo, o vetor do campo magnético está nessa direção e os valores do ângulo formado entre o campo magnético e o vetor da velocidade vão fazer isso daqui, somente isso. Então, quando aqui vai estar no seu mínimo valor, que vai ser zero, onde o seno vai de 0 a 0, ou do lado contrário, que o seno vai ser de 180, que o seno de 180 vai dar 0. E quando ela forma um ângulo de 90 graus, que vai ser 1, que é o ângulo de 90 é 1. Então, ela pode ter o seno de 0,5, o seno de 0,8, 75, mas quando ela formar um ângulo de 90 graus, de seno de 90 graus, ela vai ser onde ela vai atingir o seu máximo valor, que vai ser 1. E temos duas formas de você saber a direção e o sentido do seu campo magnético, da sua força magnética, que vai ser dada pela regra da mão esquerda, que você vai pegar, você pode fazer só com a sua mão esquerda, que o seu dedo indicador vai ser o campo magnético, o seu dedo do meio vai ser o sentido da velocidade e o seu dedão vai ser o sentido da força magnética. Então, é assim que você vai analisar o problema lá quando você pedir para usar a regra da mão esquerda.
E temos a regra do tapa ou a regra da mão direita, que o seu dedão vai ser o sentido da velocidade e os seus outros dedos junto com a palma da mão vai ser o sentido do campo. Então, por exemplo, você está falando que a velocidade está para esse sentido e o campo magnético está para esse sentido para cima, o sentido e a direção da sua força magnética vai ser dada pela palma da sua mão. Então, como a velocidade está para cá, o sentido da velocidade está para cá e o campo magnético está para cima, a sua velocidade vai estar para cá, indo para essa cortina branca aqui. E quando a velocidade, o sentido dessa força for negativo ou positivo, quando for o sentido da força for positivo, vai ser o sentido para cá, você dando um tapa, e o sentido para negativo vai ser quando o tapa for para trás. Então, quando a força magnética tiver valor negativo, é porque você utilizando a regra da mão direita, ou a regra do tapa, o sentido da força vai ser positivo para frente, negativo para trás. E é isso. Eu vou explicar um pouco sobre a força sobre um condutor reto em um campo magnético uniforme. Bom, para explicar um pouco sobre esse conceito, a corrente elétrica, a gente tem que explicar um pouquinho ela para ficar mais nítida a explicação. A corrente elétrica é um movimento coordenado e alinhado das cargas elétricas, que basicamente são várias partículas carregadas que estão em movimento. Então é esperado que cada uma dessas partículas sofram de uma determinada força, assim como a corrente em um todo. A partícula em si sofre de uma força e a corrente geral de todas as partículas também sofre de uma. Então, quando se tem um fio retilíneo na horizontal, como apresentado na imagem aí, de um determinado comprimento, que vamos denominar de letra L, e ele está imerso em uma região que existe um campo magnético que está saindo, como apontado na figura, né, que é a bolinha com a plantinha no meio significa que o campo magnético está vindo para frente, e é percorrido por uma corrente denominada de I. Por ser uma corrente elétrica convencional, quem se move dentro do fio são os portadores de carga positiva. Vale deixar isso bem claro até, né? Então, se a gente pegar essa única partícula aí apresentada na imagem e aplicar a regra da mão direita, que é uma regra que sinaliza a direção e o sentido de força magnética, aonde o dedão aponta no sentido do movimento da carga elétrica, né? Os dedos, eles apontam para o campo magnético e a palma da mão para a força, né, que gera. Pela figura, a gente pode observar que temos o campo magnético saindo da figura, né? Se você está olhando pela tela, o campo magnético está saindo da tela, então os dedos estariam apontados para a frente, né? Para a nossa frente. E a figura mostra que as partículas portadoras de carga estão para a horizontal e para a direita, né? Horizontal e direita. Ou seja, o dedão aponta para essa direção, o dedão. E assim conclui que a palma da mão ela fica para baixo, indicando que essa partícula vai sofrer uma força vertical e para baixo. Mas vale lembrar que toda corrente elétrica é formada por várias partículas, né? E se movimentando. E no fio, então, todas sofreram a mesma força. Então, se a gente colocar ali, tem uma partícula, se a gente colocar mais uma, todas vão sofrer a força vertical e para baixo. Então, irá acabar por produzir no fio uma força total, que seria a junção de todas essas forças, que seria a força magnética, né? E para determinar a intensidade e o módulo de força magnética que o fio sofre, usa-se uma equação, que seria a força magnética igual a B vezes I, vezes L e vezes C no ângulo. Nessa fórmula, o B ele é o campo magnético, o I é a intensidade da corrente, medida em amperes. L seria o comprimento do fio em metros, e o seno ali seria o ângulo entre o movimento das cargas e o campo magnético.
Então, essa foi uma explicação bem resumida sobre... Nossa, até faltou aqui. Força sobre um condutor reto de campo magnético em uniforme. As duas canetas estão representadas como dois condutores paralelos, né? R como a distância entre um condutor e outro, e L como o comprimento de cada um dos condutores, que nesse caso é igual. As correntes representadas para cada um dos condutores estão indo na mesma direção, né? Isso é um fator bastante importante para este exemplo, né? Vai ter outro. Dessa forma, o campo magnético também está sendo representado por essas bolinhas, né? E aqui está mostrando que está entrando desse lado e saindo do lado esquerdo, né? No caso, entrando do lado direito e saindo do lado esquerdo. E isso foi feito através da regra da mão direita, essa constatação, né? Que está entrando desse lado e saindo desse. Porque, utilizando essa regra, a gente segurando o condutor e colocando o dedão na direção da corrente, é mostrado, a partir do movimento aqui, né? Como é feito segurando a mão, o sentido desse campo magnético, que está feito pelos dois, né? Os dois são da mesma forma, ou seja, nesse outro aqui também, entra por esse lado e sai por aqui. E agora a parte mais importante, né, da força magnética, ela vai ser, nesse caso, ela vai ser mostrada a partir da outra regra, a regra do tapa, né, também dá para ser utilizada, que nesse caso vai ser como? A gente vai pegar a mão aberta e vai colocar na direção, né? Nesse caso está entrando aqui na folha, né? Então a gente coloca a mão assim, colocamos a mão nessa direção e a corrente está para cima, então a mão vai ficar nessa direção. E o tapa é dado com a palma, né? Nesse caso, nesse condutor é dado com a palma pelo fato da corrente, né, ser positiva, então vai ser nesse sentido. Ou seja, a força magnética desse vai ser assim, ó, ser para essa direção. Força magnética desse aqui. A força magnética. E nesse outro caso, a gente também vai utilizar a regra da mão direita, colocando também... peraí, deixa eu fazer para esse lado. Colocando também aqui, né? Porque vai estar entrando, nesse caso. Só que o tapa vai ser dado com a parte da outra parte da mão. Então, vai ser feito assim, né? Então, vai ficar dessa forma. Ou seja, podemos constatar que, com as duas correntes indo no mesmo sentido, né? No mesmo sentido, vamos ter uma atração entre essas forças, né? Como está escrito aí. Enfim, todos os fenômenos magnéticos podem ser explicados pelos movimentos de cargas elétricas. Assim, esse movimento de cargas elétricas é determinado pelos elétrons, que podem girar em torno do núcleo ou de si mesmo. Apesar disso, a maioria das substâncias não apresentam fenômenos magnéticos externos, pois os movimentos atômicos são anulados. Assim, outro fenômeno que podemos citar é o eletroímã, que é um aparelho constituído de ferro doce, um ferro que foi aquecido e esfriado lentamente, o qual é enrolado bobinas ou um condutor. Então, quando há passagem de corrente elétrica, o ferro se imanta, ou seja, se magnetiza. Assim, inverte-se o sentido da corrente, invertendo também a polaridade do ferro.